eu falar, cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se
Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Nós estamos com um probleminha aí na internet, tivemos um problema técnico, mas o culto está sendo gravado aí, vai ser depois veiculado, transmitido no YouTube, no tempo apropriado, mas está sendo transmitido pelo Facebook. Então, aqueles que estão nos assistindo aí pelo Facebook, Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? E você que vai assistir essa gravação, esse culto pelo YouTube mais tarde, Deus abençoe você também. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor. Eu convido a igreja para estarmos abrindo nossas Bíblias no livro dos Salmos. Salmo 149. Versículo 1 e 2, Salmo 149, versículos 1 e 2. Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei, os filhos de Sião. Amém. Deus é Rei, Deus é Senhor, Deus é o Criador de todas as coisas. Deus, nesse exato momento, Ele governa o mundo, na verdade, não só o nosso mundo, mas os muitos mundos existentes nesse universo que nos cerca. Os muitos planetas, as muitas estrelas, milhões e milhões, milhares e milhares de galáxias. Deus domina, Deus é o Criador de tudo isso. Deus, Ele é o Senhor absoluto de todas essas coisas. E a palavra de Deus diz que nós devemos louvar, nós devemos adorá-lo, nós devemos nos gloriar nele, nós devemos servi-lo com temor e tremor no nosso coração. Deus está nesta hora com o seu povo reunido em toda a terra e que fala uma única linguagem, a linguagem da adoração, do louvor, da gratidão. O povo de Deus que se reúne agora, nesse exato momento, em toda a terra, na presença do Senhor. Deus, Ele ouve e atende as orações do seu povo. Deus está atento a cada um de nós. E nós somos chamados para estar na sua presença. Deus não é como nós, cheio de falhas. Deus é infalível. Deus, Ele é fiel em todas as suas promessas. E nós devemos viver todos os nossos dias, irmãos, na sua presença. Passam-se os dias, as semanas, os meses, os anos, nós mudamos, mas Deus não muda, Ele é o mesmo sempre. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus querido, louvamos o Teu nome e, ó Pai, agradecemos a oportunidade que temos de estar na Tua presença. Ó Deus, viemos aqui para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo. Ó Deus, para, através das palavras, através dos gestos do nosso coração, da nossa alma, ó Deus, nessa atitude santa, ó Deus, vimos aqui para adorar o Senhor, para nos entregar e dedicar, Senhor, a nossa vida a Ti. Aceita a nossa gratidão nesta hora. Obrigado, Senhor, pela vida dessa igreja. Abençoa o Teu povo e que a adoração sempre esteja presente a cada momento no nosso coração. Ó Pai querido, que nós possamos estar cumprindo sempre os Teus mandamentos, estar, Senhor, sempre com temor e tremor, caminhando na Tua presença. Ó Deus, abençoa-nos, que tenhamos olhos somente para o Senhor e que vivamos, ó Pai, com fidelidade todos os nossos dias. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Aceita a nossa adoração, ó Pai, que fazemos nesta hora, em reverência à Tua santidade, ao Teu poder, à Tua glória excelsa. O Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono. Tua palavra diz que o Senhor se assenta na redondeza da terra e olha os seus moradores como sendo gafanhotos. Ó Deus, nós, na nossa pequenez, nos prostramos diante de Ti, por meio de Jesus Cristo, Teu Filho,
e queremos, ó Pai, prestar culto de adoração ao Senhor. Aceita o nosso louvor e adoração no nome de Jesus. Assim nós pedimos o teu favor, hoje e sempre. Amém e amém. Irmão, Salmo 95, abra sua Bíblia no Salmo 95. Salmo 95. Convido os irmãos que fiquem de pé para essa leitura. Nós vamos ler alternadamente. É um convite a louvar ao Senhor. Salmo 95, de forma alternada. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar neste momento, mais uma vez, pedir ao diácono Moacir que traga aqui para a nossa irmã Simone, aqui na frente, Moacir, o microfone para ela estar orando numa oração de adoração ao Senhor. Senhor Deus, exaltado, glorificado seja sempre o teu nome, ó Pai. Sim, Senhor. Só tu és santo, só tu és, Pai, Criador de todo o céu, de toda a terra. Nos criou, nos guardou até então, Senhor Deus. Te damos graças, Senhor Deus, por tudo que tu és. Obrigada, Senhor Deus, por mais essa oportunidade, ó Pai, de poder estarmos aqui, Senhor Deus, reunidos em tua casa, para poder sempre, Senhor Deus, te louvar e engrandecer o teu nome, ó Pai. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, porque tu és maravilhoso. Tu és, ó Pai, o nosso Deus. Sim, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por ter nos escolhido, Senhor Deus, para sermos teus servos e principalmente teus filhos, ó Pai. Amém, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor fez em nossas vidas e que ainda há de fazer conforme a tua vontade. Essa oração nós fazemos, ó Pai, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar um hino de número 38 do nosso cenário. Há muitos motivos para louvarmos o Senhor. Vamos adorar o nosso Deus. Hino 38. Por
Podem sentar, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Amós, livro do profeta Amós, Velho Testamento. Livro do profeta Amós, capítulo 5. Depois de falar da cegueira espiritual de Israel, nesse capítulo 5, Amós conclama o povo a buscar a Deus para viver. Buscai a Deus e vivei. E aqui nesse versículo 21, irmãos, em diante, até o 24 nós vamos ler, ele mostra que Deus exige, na verdade, do seu povo justiça e não sacrifícios. Justiça aqui é vida reta, é vida correta, não é vida torta. E aqui diz assim, versículo 21 do capítulo 5 de Amós: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Irmãos, quando há pecado, Deus, ele tapa os seus ouvidos até para o louvor do seu povo. E aqui ele diz isto: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Ele diz, porque não ouvirei as melodias das tuas liras, porque o povo estava em pecado. O povo de Israel estava desobedecendo a lei de Deus já fazia anos. O povo de Israel estava colocando outros deuses no lugar do Senhor em seus corações. E não é só isto. Eles tinham a esperança da chegada de um novo rei que governasse o povo com poder e trouxesse a glória para Israel novamente, como um dia teve nos dias de Salomão, antes dele, de Davi. Havia a promessa da chegada do Messias. E aí então, uma censura que Amós fala aqui, faz ao povo é: o que vocês desejam o dia do Senhor? É dia amargo. Assim os profetas menores vão falar dessa forma. E aqui ele chama o povo, ele conclama o povo a uma vida de justiça na presença do Senhor. E Deus, meus irmãos, ele se agrada de uma vida justa na sua presença. Por isso que ele se agradou de Jó, dizendo: vede o meu servo Jó, homem íntegro, homem temente, homem reto, que se desvia do mal. Deus falou de Jó dessa forma. E aqui nesse versículo 25, ele diz: antes de sacrifícios, porque o povo vivia dentro desse contexto cerimonial de sacrifícios diários, constantes em Israel, ele diz: antes disto, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. É isso que Deus quer de cada um de nós. O tempo passou, nós não somos a nação de Israel, nós não fazemos sacrifícios diários pelo pecado e por outros motivos, como faziam Israel nesta época especialmente. Não fazemos isto mais, porque Jesus é o nosso sacrifício perfeito, oferecido a Deus por nós, oferecido a Deus no nosso lugar, porque nós seríamos sacrificados como pecadores que somos, mas Ele nos remiu pelo seu sacrifício. Ele ocupou o nosso lugar na cruz e se fez maldição no nosso lugar. Ele tirou a nossa maldição. Jesus tira o nosso pecado. E João escreve na sua carta dizendo: foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para tirar os pecados do mundo inteiro, ele diz. E nós temos que confiar nisso, irmãos, de que em Jesus nós temos a purificação dos nossos pecados. E nós temos que evitar o pecado em todas as suas formas. Nós temos que evitá-lo, nós temos que lutar contra o pecado.
Pecado que muitas vezes vem na nossa vida conforme a nossa cobiça, como diz Tiago, cada um é tentado segundo a sua cobiça. Se você tem cobiçado alguma coisa, pode saber que o pecado ele pode entrar por aí. E aí ele diz assim, olha, uma vez que você cede à cobiça, o pecado é gerado no seu coração. E aí você já é um transgressor diante de Deus, porque pecar é quebrar a lei de Deus. Então nós vamos orar pedindo perdão a Deus, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos cantar o hino 67 do nosso hinário, e no momento em que estivermos cantando esse hino, fazendo da letra desse hino também a nossa oração, possamos estar confessando os nossos pecados. Você que está na internet, faça o mesmo. Agora, neste momento, confesse a Deus os seus pecados no nome de Jesus. Hino 67. Pois vês meu coração, prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor. Que oculta for, vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faz-me arder, me consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Água do céu, o avivamento vem, e que comecem me seguindo além. O teu poder, as bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Lucileia, faz uma oração de gratidão a Deus pelos nossos pecados. Vamos agradecer a Deus o perdão e também interceda pelas nossas vidas para que Deus nos fortaleça na luta contra o pecado. Nós precisamos da força do Senhor.
Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, mais uma vez diante do Senhor, para estarmos, Senhor, consagrando as nossas vidas a Ti. Amém, Senhor. E também, ó Deus, pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, quantas vezes, Senhor, no dia de hoje, entristecemos o coração do Senhor com os nossos pensamentos, as nossas atitudes, ó Deus, palavras. Mas em nome de Jesus, Pai, te peço, Senhor, que venha nos perdoar, venha nos limpar, venha nos lapidar, venha nos fazer, ó Deus, um vaso novo em Tuas mãos, para que possamos, Senhor Deus, agradar o coração do Senhor com o nosso culto que estamos oferecendo a Ti. Senhor, tenhas misericórdia da Tua igreja, que se coloca neste momento diante do Senhor, para estar, Senhor, se quebrantando e pedindo perdão pelos pecados. Amém, Ó Deus, essa oportunidade que o Senhor dá ao Teu povo, é uma oportunidade, ó Deus, a qual o mundo não conhece. E nós temos esse privilégio, Senhor, de nos achegarmos diante do Senhor, nos quebrantarmos diante do Senhor, nos quedarmos diante do Senhor e termos esse privilégio, ó Deus, de dizer muito obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor enviou o Teu Filho ali na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados, derramar o Teu sangue para nos limpar, para nos lavar e nos fazer novas criaturas no Senhor. Agora, Pai, eu te peço pelo Teu povo, que o Senhor nos dê, ó Deus, visão espiritual, discernimento, para entender, ó Deus, os Teus propósitos em nossas vidas, ó Deus. Os dias são maus, ó Pai, a luta é grande, mas o Senhor é o nosso Deus, o nosso guarda fiel, o Senhor é que nos sustenta, o Senhor é que nos faz ver a Tua glória através do derramar do Senhor sobre nós, mostrando que Tu és Deus, o Senhor é que governa, Senhor, os céus, a terra e o mar, para que nós possamos, Senhor, Te louvar e Te engrandecer. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade, ó Deus. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos cantar louvores ao nosso Deus nesta hora. O grupo de louvor estará nos conduzindo neste momento de adoração. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui para louvar, engrandecer ao nome do nosso Deus. Queria convidar os irmãos para estar se colocando de pé. Vamos estar juntos louvando ao nosso Deus nesse momento. Convidar os irmãos que estão nos assistindo também, para que possam estar nas suas casas também louvando e adorando ao nosso Deus nesse momento. Profundas riquezas.
amor foi mostrar que as nossas vidas têm valor. Somos tão preciosos para Deus, que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. Oh, Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh, Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que as nossas vidas têm valor. Somos tão preciosos para Deus, que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. Oh, Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh, Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Debaixo da graça, seguro estou em tuas mãos. Debaixo da tua graça, Senhor. Debaixo da graça, seguro estou em tuas mãos. Debaixo da graça, seguro estou em tuas mãos. Debaixo da graça, seguro estou em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Obrigada, Senhor, porque em teus braços nós estamos seguros, Pai. Obrigada, Pai, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui em tua presença, reunidos, Pai, com nossos irmãos da fé. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, que o Senhor possa receber os nossos louvores de bom grado, Pai, pois foi tudo de coração para o Senhor, Pai. Toma o pastor Adriel em tuas mãos, Pai, que o Senhor possa usá-lo, Pai, para falar conosco, Pai. Nós te agradecemos por esse culto, Deus, que nós estamos prestando a Ti, Deus. Que o Senhor seja exaltado nesse lugar, Pai, glorificado para sempre, Pai. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos e irmãs. Queremos saudar o Natan Souza Andrade, que está com a gente. Deus abençoe, Natan, sua vida. Seja bem-vindo, volte outras vezes, se assim o desejar, e que o Senhor abençoe sua vida e sua família também. Tá? Nós vamos orar por você, tá bom?
Nós vamos orar, meus irmãos, neste momento, agradecendo a Deus as bênçãos, agradecer a Deus os dízimos e ofertas. Se você os trouxe, pode depositar no gasofilácio que está lá atrás. E vamos orar também pelos enfermos e também pelos enlutados, né? Lembramos aí do nosso irmão Gedaias, que perdeu a sua mãe, o irmão Eli, que perdeu também a sua mãe. Orar também pela Regina, que por sua vez também perdeu a mãe. Então, é um momento de dor e sofrimento para esses irmãos e seus familiares também, né? E Deus conforte os seus corações. Nós vamos orar nesta hora. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome, ó Pai, pela oportunidade que temos de falar com o Senhor. E agora queremos, ó Pai, agradecer a presença do Natan aqui conosco e pedir sobre ele, ó Pai, a Tua bênção, a Tua direção a cada dia de sua vida. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de o conhecermos nessa noite e que, ó Deus, ele possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, na transmissão da Tua palavra e que todos nós sejamos também, ó Pai. Clamamos nessa hora pelos enfermos, pedimos a cura, Senhor, dos enfermos, aqueles que estão hospitalizados. Ó Deus, visita os hospitais, tenha misericórdia, Senhor, dos milhares de enfermos nos hospitais, de todas as idades. Quanto sofrimento há, Senhor, dentro de um hospital. Ó Deus, abençoa suas famílias, dê condições, Senhor, para o tratamento. Ó Deus, no nome de Jesus, que os medicamentos possam surtir os efeitos desejados e que nestas vidas, ó Deus, ó Pai, o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Pai querido, pedimos ainda pelos missionários, irmãos preciosos que estão anunciando o Teu Evangelho em lugares distantes. Abençoa, Senhor, esses irmãos e irmãs, bem como suas famílias, e supre, ó Deus, a cada momento suas necessidades. Lembramos especialmente, ó Deus, do irmão Sani, da Karen, ó Deus, a Karen em especial que está com problema de saúde, um problema dentário. Ó Deus, coloca a Tua mão de graça sobre a Tua serva, lá na Índia. Ó Deus, nós sabemos que é um país, Senhor, que tem recursos limitados, ó Deus, onde há muito sofrimento ali, naquela nação. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, dos Teus servos ali. Supre as necessidades do Sani, da Karen e também da Débora, Senhor. E proteja-os, ó Deus, debaixo da Tua graça e misericórdia. Clamamos pelos demais missionários da nossa igreja, não só dos que nós ajudamos aqui no trabalho financeiramente, mas todos os irmãos e irmãs, ó Pai, da Junta de Missões Nacionais, da APMT, ó Pai, Agência Presbiteriana Transcultural. Abençoa, ó Pai, no nome de Jesus, esses queridos, aonde quer que estejam neste momento, e que eles sejam supridos em suas necessidades. Pai querido, agradecemos ainda os dízimos e ofertas, ó Pai, trazidos para esta casa, ó Pai, seja aqui no culto, seja durante a semana, seja, Senhor, valores depositados na conta bancária da igreja ou transferidos. Ó Deus, nós agradecemos e Te bendizemos pelo Teu cuidado especial na vida do Teu povo. Abençoa os dizimistas, os ofertantes, e que esses, ó Deus, confiem sempre na Tua graça, como nós acabamos de cantar. O Senhor é quem nos guarda, nos livra a todo momento, e, ó Deus, que o Teu povo possa caminhar sempre em fidelidade na Tua presença. Pai querido, agora que vamos ler a Tua palavra santa e bendita para meditarmos, ilumina a nossa mente, o nosso coração, como nosso irmão orou, e que no nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra não volte vazia, mas cumpra o Teu propósito em cada coração nesta noite. No nome de Jesus, abençoa a nossa igreja, que completou mais um ano de vida. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por esses dias de festa. O nosso coração se alegra nesse mês, especialmente pela Tua palavra que tem chegado até nós. E nós Te louvamos, ó Pai, de forma especial, pelo carinho que essa igreja desfruta, Senhor. Assim oramos agradecidos e pedimos o Teu favor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos ler Atos capítulo 4, versículos de 32 a 35. Tivemos aqui no primeiro domingo do mês, pregando, de forma gravada, em vídeo, o nosso irmão Hernandes Dias Lopes. Pegou no Salmo 126, se os irmãos bem se lembram.
Está gravado aí no YouTube. Quem não viu, não teve a chance de estar aqui presente, pode ver a qualquer momento. No último domingo, nesse que passou, pregou o nosso irmão Roberto Brasileiro, pastor Roberto Brasileiro, pastor, presidente da nossa igreja nacional, do Supremo Concílio. E o Hernandes de São Paulo, da cidade de São Paulo, o reverendo Roberto Brasileiro de Patrocínio, lá em Minas. E hoje eu vou estar falando também dentro dessa temática de aniversário da nossa igreja de 60 anos. E que essa mensagem que Deus colocou no meu coração possa também encontrar guarida no coração dos irmãos. E semana que vem estará pregando o nosso irmão João Wesley, pastor dessa igreja, que me antecedeu aqui alguns anos atrás, e ele estará também pregando de forma gravada. Ele mandou uma mensagem e estará então falando com a igreja no próximo domingo. O presbítero Valteci estará na liturgia e o nosso irmão João Wesley Boechat estará trazendo uma mensagem. Não sei o texto que ele vai pregar, Já ouvi assim o início, mas não me lembro o texto mais que ele vai pregar. Só vi o vídeo para ver se estava tudo certo. Também vou ouvir aqui no dia com os irmãos. Tá? Muito bem, Atos capítulo 4, de 32 a 35. Vamos falar sobre uma igreja ideal. Uma igreja ideal. A comunidade cristã, Atos 4, 32 a 35. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém. Uma igreja ideal. A igreja ideal para mim. A igreja ideal para mim. Qual a igreja ideal para mim? E para minha família? Muitos estão à procura da igreja ideal. Muitas pessoas em nossos dias estão buscando uma igreja que supra suas necessidades espirituais e que seja de acordo com os seus gostos. Uma igreja ideal. Muitas vezes nessa busca, essas pessoas acabam encontrando nas seitas existentes na nossa sociedade aquelas características que tanto eles buscam numa igreja ideal. E não são poucos que entram nessas seitas, que campeiam as ruas da cidade de todas as formas. Tem crescido, irmãos, o número de crentes que migram de suas igrejas de origem para se fixarem em outras, procurando sempre uma igreja ideal. Não digo que isso está errado, mas nós vamos ver alguns pontos importantes sobre essa questão. E tem aumentado muito no Brasil, nesses dias, o número de denominações religiosas, como sabemos, principalmente denominações religiosas, e hoje, na internet, se você procurar lá culto ao vivo, meu Deus, durante a semana, tem muito, de todas as espécies que você possa imaginar, E tem surgido muitas denominações estranhas ao verdadeiro evangelho de Cristo. Pastores aí, homens e mulheres se intitulando pastores, pastoras, unidos, com a palavra de Deus na mão, mas pregando um evangelho diferente deste, de fato, existente na palavra de Deus. Bom, qual era o contexto da igreja de Atos dos Apóstolos? Que aqui nós temos o princípio da história da igreja. Qual era o contexto dessa igreja? O que temos aqui, irmãos, nesse texto que lemos, é um segundo relato sobre a vida da primeira igreja da história. E o primeiro relato se encontra no capítulo 2, de 42 a 47.
todos ficaram cheios do Espírito Santo. Foi assim que termina o texto anterior ao que lemos, versículo 31 aí do capítulo 4, diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Isso, meus irmãos, se mostrou não apenas no testemunho intrépido para fora, porque o Espírito de Deus, ele não é somente, como facilmente pode ser entendido em nossas igrejas, um meio de proclamação. Na verdade, o Espírito Santo, ele molda, sobretudo, a vida interior. É por isso que o texto diz: da multidão dos que creram, era um só coração e uma só alma. Então, o agir do Espírito Santo é bem mais abrangente do que tão somente preparar a igreja para a pregação. Tem outras coisas aqui. Tem outras coisas que nós podemos observar. O comentarista bíblico chamado Matthew Henry, no seu comentário bíblico, ele tem uma nota sobre esse texto, e ele diz o seguinte, abre aspas aqui: a beleza do Senhor, nosso Deus, brilhava em todos os primitivos cristãos, e em tudo o que eles faziam. Em todos eles havia abundante graça, como diz o versículo 33, não só em todos os apóstolos, mas em todos os cristãos. Charis megali, né? Uma palavra grega. Graça que tinha algo abundante em si, magnífica e extraordinária, estava sobre a igreja naqueles dias. Não só sobre os apóstolos, sobre todos os crentes. E primeiramente nós podemos notar que Jesus, ele derramou abundância de graça sobre aqueles cristãos, qualificando-os para grandes obras e dotando-os com grande poder. Meus irmãos, a graça, ela vinha do alto, ela vinha de cima. Segundo aqui, havia frutos evidentes dessa graça em tudo que esses cristãos da igreja primitiva diziam e faziam, sendo-lhes então uma honra e recomendando-os favor de Deus, o que lhe é precioso, como diz 1 Pedro 3,4. Alguns estudiosos asseveram que a graça de Deus sobre os cristãos primitivos faziam com que eles eram bem vistos na sociedade à sua volta. Todos viam aqueles homens e mulheres, jovens e crianças, que estavam na igreja com bons olhos. Eu estava lendo isso e pensando, como será que nós somos vistos hoje pela sociedade que nos cerca? O que as pessoas falam de nós aqui nesse lugar? Os crentes que entram e saem aqui por essas portas. O que as pessoas que nos veem aqui do prédio em frente, da circunvizinhança, o que elas pensam de nós, as pessoas que passam, que é uma rua de movimento aqui, meus irmãos, como tem movimento, é carro todo dia, todo mundo passa e olha para essa igreja, até porque a fachada ficou muito chamativa, né? E alguns param ali, às vezes eu estou aqui durante a semana, muitos param na frente da porta e ficam lendo ali o aviso, o horário de culto, e quando não perguntam, como um homem me perguntou nessa semana. A nossa igreja é muito vista pela sociedade, mas como de fato, qual é a visão deles a nosso respeito? Bom, aqui, nesse contexto da igreja primitiva, a sociedade os via com bons olhos. Eles gozavam de testemunho dos de fora, de bom testemunho dos de fora. Todo mundo via beleza e excelência neles e os respeitava por aquilo que eram. Se nós pegarmos a igreja hoje, será que a nossa igreja goza de respeito da sociedade que nos cerca? Então a pergunta é: há em nós abundante graça, há em nós graça suficiente para isto? Né? Meus irmãos, havia frutos evidentes, fecha aspas aqui nessa nota de Matthew Henry, né? Desse pastor. Havia frutos evidentes da graça de Cristo em tudo que diziam e faziam, sim. Estavam mortos para este mundo
E isto era a grande prova de Deus na vida deles. Não se apoderavam da propriedade alheia, mas eram indiferentes a ela. Não consideravam nada como seu, porque o amor havia deixado tudo por Cristo, e esperavam ser despojados de tudo para se apegarem fortemente a Ele. Durante a história da igreja, se os irmãos se interessarem pela história da igreja, desde os primórdios aqui, os irmãos vão observar exemplos, inúmeros exemplos de homens e mulheres, ainda jovens, que se converteram e se entregaram a Deus de tal forma que realmente deixaram tudo no mundo. E alguns foram tão radicais que até as famílias deixaram para pregar o Evangelho, para irem para lugares distantes, na ânsia de fazer a vontade de Deus, de se entregarem completamente à vontade de Deus. Muitos outros, mesmo não indo dessa forma, mesmo não deixando famílias e bens para trás, viveram tão intimamente com Deus que deixaram profundamente suas marcas na história. Vida de testemunho, vida de temor, vida de piedade, caminhando sempre na luz do Senhor, viveram diferente e fizeram diferença em sua época. Somos diferentes porque somos crentes. Todo crente é diferente. E aí, em se tratando da maneira como as pessoas nos veem aí fora, nos veem como diferentes. Mas será que temos feito diferença? Temos também talhado a nossa marca na história da nossa geração? Com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos? Bom, pensemos sobre isso. Irmãos, não é de admirar que todos tivessem um só coração e uma só alma, quando assim se desprenderam das riquezas do mundo. Com amor eles tinham tudo em comum, de modo que o texto diz que não havia entre eles nenhum necessitado, e eles cuidavam das provisões dos menos abastados. E aqui diz que o dinheiro era lançado nos pés dos apóstolos. Aqui na sequência do texto, nós vamos ver a oferta de Barnabé, versículos 36 e 37. Olha só, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O dinheiro era lançado aos pés dos apóstolos. E deve-se ter um grande cuidado, meus irmãos, um grande cuidado na distribuição da caridade pública para dar aos necessitados, àqueles que não forem capazes de conseguir sustento para si. Deve-se prover àqueles que estão em necessidade realmente o necessário para a sua sobrevivência. Graças a Deus, o CASIP, através da junta diaconal, especialmente o nosso irmão Hernani, tem feito um bom trabalho. Ele tem ido aí a lugares, visitado famílias extremamente necessitadas. Ele me falou há pouco de uma mulher, Neide, que está enfrentando grande dificuldade na sua saúde, vive só ela e a mãe, e precisa das nossas orações, da nossa ajuda. Ajuda não só com alimento, mas também ajuda espiritual, ajuda de presença, de toque. Nós precisamos tocar mais os pobres dessa terra, irmãos. Tocar fisicamente mesmo, porque eles estão carentes. Eles estão carentes. No livro Revitalizando a Igreja, um livro em parceria, pastor Hernandes Dias Lopes com Arival Dias Casimiro, o pastor Hernandes ele cita 7 sinais de uma igreja que precisa de revitalização. E a nossa igreja está com 60 anos. Eu fiz um curso de revitalização lá na Faculdade Mackenzie, no Andrew Jumper, por 2 anos. Revitalização, multiplicação e implantação de igrejas. RMI é chamado esse curso.
E nós estudamos vários aspectos da igreja. E esse livro, na época, eu comprei lá, adquiri lá e eu li. E nós precisamos analisar se a nossa igreja não está precisando de revitalização. Eu creio que sim. Em algumas áreas, é urgente a revitalização. O primeiro sinal está aqui, ó. Quando uma igreja precisa ser revitalizada, quando a igreja perde a sua integridade doutrinária. Não é o nosso caso, graças a Deus por isso, porque nós temos integridade doutrinária. Mas muitas igrejas têm perdido sua integridade doutrinária. Ou seja, o estudo sério das Escrituras, a doutrina dos apóstolos, a doutrina da palavra de Deus. Eu tenho sido zeloso nessa parte, graças a Deus, com os irmãos. Tenho preocupado com isso, nas pregações, nos estudos, em alimentar as ovelhas aqui com uma doutrina bíblica, séria, comprometida. Segundo, quando a igreja tem suas reuniões de oração agonizando, louvado seja o nome do Senhor pela pandemia, que fez com que essa igreja estivesse mais junto em oração. Porque eu cheguei a ter reunião de oração aqui com 6, 5 pessoas, nesses 10 anos que eu estou aqui. E tem muitos aqui que nunca vieram numa reunião de oração aqui no templo. Muitos que me assistem agora na internet que nunca vieram numa reunião de oração na igreja. Que dia que é reunião de oração mesmo, pastor? Nem sabe. Mas hoje, graças a Deus com a pandemia, nós temos reunião de oração da UCP, da SAF, da UPH. Durante a semana, se reúne mais gente nessas reuniões online do que aqui na igreja. Então, louvado seja o Senhor pela pandemia. E não só aqui, de uma forma geral, o povo de Deus tem orado mais. Mas esse é um segundo sinal, quando a igreja tem suas reuniões de oração agonizando, ela precisa ser revitalizada. Terceiro, quando a igreja tem uma comunhão que se torna um fim e não um meio. O que quer dizer isto? Quer dizer que é quando uma igreja só pensa em si, as reuniões é só para si, de si para si. As reuniões nunca têm, não tem um meio evangelístico. As reuniões dos grupos, das sociedades, nunca pensa para fora, sempre para dentro. E eu tenho desafiado as sociedades da igreja a pensar para fora, para a gente alcançar a nossa sociedade, o nosso mundo, o nosso bairro, no mínimo. Então, bolar estratégias, usar a inteligência que Deus tem nos dado para ganhar almas para Jesus. Então, uma igreja precisa ser revitalizada quando a sua comunhão se torna um fim e não um meio missionário, um meio evangelístico, um meio discipulador. Quarto, quando uma igreja é invadida pelo secularismo, pelo mundo. E isso é complicado. Isso é complicado. Quando o mundo começa a invadir a igreja, irmãos, o secularismo começa a invadir a igreja, aí vai de mal a pior. Alguns crentes fazem coisas aí que não é digno de um crente fazer, e diz assim, mas o que tem a ver? Você tem um compromisso com a igreja, você tem uma responsabilidade com a igreja, você fez votos diante do Senhor de testemunho, de vida com Deus, de zelar pelo nome da igreja, antes disso, de zelar pelo nome do Senhor. Cuidado com o mundo na sua vida. Quinto, quando a igreja busca as bênçãos de Deus ao invés do Deus das bênçãos. Isso é muito complicado. Tem gente que vem na igreja só para buscar uma bênção. Conheci uma pessoa que, aonde tinha fugiu o nome agora, campanha, onde tinha campanha, igreja evangélica, ela ia. Aí um dia, incomodado, porque ela aparecia na igreja de vez em quando, eu falei assim, irmã, não, pastor, eu estava na igreja tal, porque ela tinha uma campanha assim e tal. Mas semana passada, eu estava na outra igreja, porque ela vivia de campanha em campanha. Eu falei, irmã, aqui também tem muita campanha.
Troca o Deus das bênçãos, da bênção, pela bênção de Deus. Só pensa nisto. Meus irmãos, a maior bênção nós já temos, é a salvação em Cristo, é a vida eterna. Você está procurando bênção ainda para quê? Eu preciso ser abençoado. Que isso? Você já é abençoado, meu irmão. Você já é abençoado. Há 28 anos atrás nos casamos, né? Marcelo com a Adriane e eu e Juliana. Nos casamos no mesmo dia, comemoramos ontem. Eu até escrevi lá no Face, difícil eu botar uma mensagem no Face, mas ontem eu cedi a tentação, hoje eu cedi a tentação. Provérbios 18 fala assim: aquele que encontra uma esposa encontra a bênção do Senhor, a benevolência do Senhor. Eu falei, então eu sou um homem abençoado. Há muito tempo eu sou abençoado. Deus me amou antes da fundação do mundo. Então eu tenho que me apegar a Ele. E se Ele quiser me abençoar, Ele vai me abençoar de forma especial, em outras áreas. Se não, eu sou um homem abençoado. Marcelo é um homem abençoado, Adriana é uma mulher abençoada, por terem um ou outro. Amém por isso, graças a Deus por isso. Você é um homem, uma mulher abençoada. Com certeza, somos abençoados. Então, quando uma igreja busca as bênçãos de Deus em vez do Deus da bênção, ela precisa de revitalização. Sexto, quando a igreja deixa de plantar novas igrejas, aí é um problema sério. Porque a igreja esquece o seu objetivo principal. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Irmãos, nossa igreja tem que plantar mais igrejas. Eu sei que já plantou aqui algumas, né? A Vila Coringa, lá a Vista Alegre, a Vila Maria, né? Diz a história que aconteceu isso. Agora estamos na Nova Esperança, a igreja tem que plantar, nós temos que pensar nisso. Por isso que tudo antes aqui é importante. E por fim, o reverendo Hernandes diz que quando uma igreja se torna legalista, com formas rígidas em lugar do evangelho, aí complica. Quando você começa a achar, né, que todo mundo está errado, você está certo, sendo que você é tão errado quanto os demais, aí complica. A igreja fica estragada. Mas qual é a igreja ideal? Qual é a igreja ideal? O que é mais importante, irmãos? Uma igreja ideal para mim ou uma igreja ideal para Deus? Essa é a proposta dessa mensagem nessa noite. Será que não tenho procurado de forma errada a igreja ideal? Ao invés de procurar uma igreja que seja ideal para mim, eu devo procurar uma igreja que seja ideal para Deus. Porque quando eu encontrar uma igreja que é ideal para Deus, eu achei minha igreja. E tomara a Deus que essa igreja nossa continue sendo uma igreja ideal para Deus. No nome de Jesus. Conforme o texto que lemos, irmãos, quais são as qualidades de uma igreja ideal para Deus? As qualidades espirituais de uma igreja ideal. Primeiro, comunhão. Veja o versículo 32. Na multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Comunhão. Esta é uma das qualidades espirituais de uma igreja ideal para Deus. E para nós também. Comunhão. Meu primeiro ano nessa igreja, no ano de 2012, como eu não conhecia a igreja de forma direta, indiretamente sim pelo presbitério, porque eu já estava no presbitério há 3 anos, mas eu não conhecia, nós pusemos um tema aqui, foi comunhão. Falamos o ano inteiro sobre comunhão, a importância da comunhão na vida da igreja. E certamente tem todas as mensagens desse ano que eu preguei em 2012 sobre comunhão aqui. E eu perguntei para alguns, em alguns momentos de culto, de reuniões, o que falta para a igreja. Eu fiz algumas pesquisas, não sei se os irmãos lembram, fazer algumas pesquisas, alguns colocaram, falta comunhão. Eu falei, mas nós estamos falando sobre comunhão, da falta comunhão? Esta é uma qualidade espiritual de uma igreja ideal, comunhão. Nós precisamos trabalhar mais a nossa comunhão, primeiro com Deus e depois com o nosso irmão, com a nossa irmã. Da multidão dos que creram, era um só o coração e um só a alma. Quando um irmão não vier na igreja, você notar a ausência dele, você tem que se preocupar com ele, porque falta um pedaço de você, falta um pedaço do corpo de Cristo.
Você tem que se preocupar. Opa, meu irmão, minha irmã não veio. Liga para ele, liga para ela. Olha, o que aconteceu? Não te vi. Agora está em pandemia, fica meio difícil, né? Às vezes, o irmão manter ali a regularidade nos cultos, porque às vezes enche rápido lá o agendamento. Mas a comunhão é um dos sinais, é uma das marcas da igreja ideal. E graças a Deus a nossa igreja tem tido uma boa comunhão. A meu ver, não sei para você. Eu entendo o seguinte: eu tenho comunhão, porque eu estou em comunhão. Muita gente não vê comunhão porque não está em comunhão, não se envolve. Eu tenho dito para o Moacir já há muitos anos, e falei várias vezes aqui para a igreja, quanto mais você se envolve com a igreja, mais ela te envolve. A igreja é um corpo vivo, é um organismo. Jesus coloca da seguinte forma: eu sou a videira verdadeira, meu pai é um agricultor. E ele diz assim: todo ramo que estiver em mim, nós somos ramos da videira, estamos ligados a Jesus. E os nutrientes que ele recebe são passados para nós, se estivermos na videira. E ele fala: todo ramo que está em mim dá fruto. Tem que dar fruto. É sinal de vida. Então a comunhão é importante. Lembrando do Salmo 133, o que diz lá? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a sua barba, escorre pelas suas vestes, enfim. A comunhão é uma qualidade da igreja ideal para Deus, e deve ser para você também. Segundo, testemunho, versículo 33, irmãos. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Uma outra qualidade espiritual de uma igreja ideal para Deus, e deve ser para nós também. Testemunho, não testemunho. Tem gente aí que ao invés de dar testemunho, tem dado um testemunho. É uma tristeza ver a vida do irmão. Meu Deus, dá vergonha. Dá vergonha. Tem vergonha de testemunhar também. Tem uma frase aí, numa das revistas da Escola Dominical, que dizia assim: quem se envergonha do Evangelho se torna a vergonha do Evangelho. O crente tem que se mostrar, tem que aparecer. A sua profissão de fé não é só aqui diante da igreja, não, no dia que você fez, não. É durante toda a sua vida. Você tem que falar para todos, tem que narrar para todos, proclamar para todos, tem que gritar a plenos pulmões, se necessário for, que você é crente, meu irmão. Você tem que dar esse testemunho. Sabe o que a palavra testemunho significa? Mártir. Alguém que está disposto a morrer por uma causa. Esse é o significado. A palavra testemunho significa mártir. Nós somos mártires do Senhor. Deus diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. São pessoas dispostas a morrer por mim. Como anda a sua vida de testemunho? Na sua casa, na sua escola, no seu trabalho. Terceiro, irmãos, a gente vai falando e o tempo passa muito rápido. Amor ao próximo, versículo 34, diz assim: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Amor ao próximo. Nenhum necessitado havia entre eles, porque havia amor ao próximo. Eles repartiam tudo que tinham. Eles estavam dispostos a isso, o coração era aberto. Não eram mesquinhos, não eram sovinas. Pelo contrário, se desprendiam das coisas para que todos tivessem. Parece até a ideia do socialismo, né? Mas não tem nada a ver. É amor cristão, sem nenhum proveito, sem nenhum interesse secundário. Não, amor ao próximo. Jesus disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
É nisso que consiste todos os mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. E essa é a terceira qualidade de uma igreja ideal. A primeira é comunhão, a segunda é testemunho e a terceira, amor ao próximo. Nós precisamos amar mais, de forma, não só de palavras, como diz João na sua carta, mas também de fato e de verdade, porque é fácil amar só de palavra. Nós temos que amar de fato e de verdade, estendendo a mão para o próximo, visitando o próximo, orando pelo próximo, evangelizando o próximo, falando de Jesus para o próximo. A nossa vida passa muito rápido. Talvez você não perceba isso como eu percebo, porque eu estou sempre em contato com a morte. E passa rápido. Passa muito rápido. Cuidado, hein? A Léa estava brincando, se o pastor orar, vai mesmo, né? Não é brincadeira isso, não tem nada a ver, irmãos. Eu posso orar por vocês, vocês vão viver muitos dias aí, né? E por fim, irmãos, fidelidade, uma outra qualidade que o texto nos mostra no versículo 35, e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Fidelidade. Aqui diz que eles depositavam aos pés dos apóstolos, eles eram fiéis. E aí nós temos aqui na sequência, no capítulo 5, um exemplo de um casal infiel, Ananias e Safira, que venderam também um campo, e na tentativa de fazer graça, eles fizeram isto, porque retiveram parte do campo e disseram que haviam dado tudo. Mas eles foram mortos, eles morreram por causa disto. Eles mentiram para o Espírito Santo. E há juízo nisso, irmãos, há juízo nisto. Fidelidade é uma outra qualidade de uma igreja ideal. E a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja fiel, que também deposita aos pés dos apóstolos. Não temos apóstolos aqui, tá, irmão? Só um jogo de palavras. Eu sou pastor só, não sou apóstolo, nem quero ser. E esses que estão aí também não são, não. É tudo mentira, não são, não. Se você quiser saber as qualificações de um apóstolo, leia 1 Coríntios 15, você vai ver lá, o apóstolo Paulo falando. O que qualifica um apóstolo? Ora, isso não. Então, fidelidade. Deus pede a nós fidelidade. Paulo diz que nós somos dispenseiros. O que se exige dos dispenseiros é que sejam fiéis. É que sejam fiéis. E a fidelidade é uma qualidade de uma igreja ideal. Que a nossa igreja continue, irmãos, uma igreja de comunhão, de testemunho, uma igreja amável com o próximo, uma igreja fiel no nome de Jesus. Concluindo, nossa igreja completou 60 anos. Será que ela é uma igreja ideal para mim? Essa igreja é ideal para você, meu irmão? Mas uma pergunta antes desta, que deve ser feita é: essa igreja é ideal para Deus? Com toda a sua comunhão, seu testemunho, seu amor ao próximo, sua fidelidade, ela é ideal para Deus? Quando eu falo igreja, estamos falando de pessoas que congregam neste lugar. Bom, concluo dizendo assim: graças a Deus que a IPB do Ano Bom tem demonstrado essas características, essas qualidades nesses anos. Que Deus nos ajude, meus irmãos, em nossa caminhada, para preservar essa igreja sempre dessa maneira, uma igreja ideal para Deus, porque ela sendo ideal para Deus, ela sempre será ideal para nós também. E quero dizer que aquele que sai de uma igreja ideal para Deus tem muito a perder. Tem muito a perder. Parabéns, IPB do Ano Bom. Deus continue derramando bênçãos e mais bênçãos sobre os amados irmãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Peço aos irmãos que fiquem de pé. Vamos orar e impetrar a bênção, que você possa estar sendo esta igreja ideal cada dia da sua vida. Senhor, nosso Deus, graças te damos. Louvamos o teu nome pelo privilégio que tivemos de estar na tua casa, que temos e tivemos de estar na tua casa. Louvado seja o teu nome.
Ó Deus, por este momento de ajuntamento, de comunhão, de testemunho, de amor ao próximo e de fidelidade. Ó Deus, provados aqui, Senhor, por cada um de nós. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, pelos 60 anos da nossa igreja aqui neste lugar. Louvamos-te, ó Deus, pelos membros que já passaram por aqui, alguns já estão na glória celestial e tiveram cada um, Senhor, o seu papel neste lugar. Pelos pastores, presbíteros, diáconos, que aqui, Senhor, labutaram e também amaram esta igreja. E também, ó Pai, em seu tempo, viram nesta igreja uma igreja ideal, porque era uma igreja ideal para o Senhor. Ó Deus, a nossa oração é que esta igreja continue preservando, Senhor, essas qualidades, essas características para a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, a cada irmão que compõe esta igreja como membro. Ó Deus, a cada irmão, a cada irmã. Trabalho das sociedades internas, da junta diaconal. Ó Deus, os trabalhos do nosso conselho, da escola dominical, de todos que trabalham direto e indiretamente aqui, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, nessa tarefa de estarmos preservando esses valores maravilhosos de uma igreja ideal para o Senhor e que seja para nós durante todos os dias da nossa vida. Ó Deus, assim nós oramos agradecidos e te bendizemos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão perfeita do Espírito Santo repousem sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, podem se sentar. Irmãos, hoje pela manhã não tivemos a nossa escola dominical, porque havia um aviso de corte de luz pela Light, das 9 da manhã, 9h30 da manhã, até as 4 da tarde. Mas não aconteceu isso. Não tivemos escola dominical e eles não vieram. Está previsto para o próximo domingo. Então, talvez nesse próximo domingo não tenhamos novamente a EBD, né? Porque sem luz aqui, né, fica meio inviável para a gente. E tivemos um problema técnico com a internet hoje, foi só transmitido pelo Facebook. Deus abençoe os irmãos que acompanharam aí, né? Depois será transmitido, foi gravado esse culto, estará no YouTube, os irmãos poderão acompanhar através da internet. Então fiquem de sobreaviso para o próximo domingo, porque pode ser que não venhamos a ter a EBD novamente. Aí será só um reprise de uma EBD que nós já temos aí gravado. Os irmãos podem acompanhar de casa, de suas casas. Amém, irmãos? Esperamos a compreensão aí, mas é por causa da instalação do novo mercado aqui do lado. Eles vão mexer nas linhas aí, e isso impossibilitará os nossos trabalhos aí. E vamos orar para que dê certo para a noite, né? Para que eles não demorem muito para não atrapalhar o culto da noite. Amém, queridos? Deus abençoe, uma boa semana, graça e paz.